O dia que eu perdi a minha avó. Eu perdi a minha avó em dezembro de 2025, no ano passado. Eu lembro que foi numa sexta-feira, por volta de 5 horas da tarde. Eu estava trabalhando, aí nisso a minha tia mandou mensagem para mim perguntando se eu poderia ficar no hospital com a minha avó, porque ela estava internada e tinha que dormir com ela. Aí eu até falei com a minha tia que eu poderia ficar no hospital sim, porque chegaria outra pessoa depois. Só que aconteceu alguns problemas onde eu trabalho, que eu trabalho em escola e tal, e infelizmente eu não pude estar lá como eu planejei estar. Aí aconteceu que passou, a sexta-feira tudo bem. Aí quando foi sábado, por volta de umas 3 horas da tarde, minha mãe ligou. Eu não consegui atender porque estava mudando de endereço no dia, então eu não vi. Aí nisso a minha irmã mandou mensagem, eu já tinha conseguido ver nesse momento, né? Ela pegou e falou que minha avó tinha falecido. Aí eu fiquei assim sem chão, gente, como assim? Ela estava bem, foi só fazer um exame de sangue e acabou falecendo. Eu fiquei um bom tempo pensando, não, não pode ser verdade, isso não é real, não está acontecendo isso, porque até então eu não tinha perdido pessoas assim próximas, assim, com esse parentesco sanguíneo. Tinha perdido assim, como é que fala? Os agregados da família, tipo padrasto, esposa de tios de sangue, mas até então uma pessoa com meu sangue. No primeiro momento foi um choque, foi um impacto, e a minha primeira reação foi tentar buscar culpados. Nossa, se eu tivesse conseguido ir lá para o hospital, eu teria ficado os últimos momentos com a minha avó. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Aí nisso, no sábado mesmo foi enterro, por volta de... Mentira, sábado não, eu lembro que foi no domingo. Foi no domingo, 1 hora da tarde. Foi chegando lá, no velório, que eu vi a minha avó, dentro do caixão, com o corpo gelado, que a minha ficha caiu. A minha ficha caiu e eu senti uma dor insuportável, uma dor que eu nunca senti na minha vida. Uma dor que eu não conseguia até então entender, eu não consigo explicar, eu não consigo dimensionar porque eu tô com 42 anos. Eu nunca senti uma dor tão assim profunda na minha vida. Nunca senti de verdade. E quando a minha ficha caiu, a minha única reação foi chorar porque passou um filme na minha mente. Aquela mulher que eu passei a minha infância todinha com ela, que eu tive vários passeios. A minha avó já não estava mais aqui entre nós. Foi bem doloroso, então, como eu não sabia o que fazer com essa dor, eu fui pesquisar na internet. A gente não tem condição de outras pessoas não terem passado pelo que eu estou passando e não terem relatado como que elas conseguiram superar a dor. Então eu fui perceber que tem 5 estágios no luto. Eu fui entender para que eu pudesse conseguir pelo menos continuar normalmente a minha vida com essa perda que foi muito grande. Aí eu entendi que o luto tem 5 fases. A primeira fase é negação. Você entra em choque e começa a desacreditar do que aconteceu. Não, não pode ser verdade. Aquela pessoa não faleceu. Isso não está acontecendo. Aí depois começa a raiva. A gente na raiva começa a procurar culpados. Não, minha avó faleceu, foi culpa de fulano, ciclano, beltrano, não foi bem cuidado, etc e tal. Aí vem um sentimento de raiva, da agressividade. Você tenta procurar culpados para o que aconteceu e você não sabe que é uma coisa que tinha que acontecer, mas você quer procurar culpados. Aí por fim vem a fase da barganha, que é que fala que você tenta reverter ou amenizar com promessas religiosas. O pensamento é assim: se eu tivesse feito, buscando controlar o incontrolável. Igual no meu caso, se eu tivesse conseguido ir no hospital e passado pelo menos um momento com a minha avó, mas infelizmente é uma coisa que é uma fase do processo do luto, a barganha. Tem também a fase da depressão. Você tem uma tristeza profunda, inexplicável por quê. A gente entende que aquela pessoa não vai estar aqui mais, aí você não consegue aceitar que é algo que aconteceu. E por fim tem a fase da aceitação. A aceitação é quando você entende que a pessoa fez a passagem dela, que ela não está mais entre nós,
e que, porém, você tem uma nova realidade, é um novo momento, uma nova vida. Mas, de todo modo, superar o luto não é difícil. É difícil, porque é uma dor insuportável, porém, a gente só supera quando entende que é um processo natural da vida, que em algum momento todos teremos a nossa hora. E a pessoa que se foi, ela fica viva em nós, nas nossas emoções, nas lembranças, em tudo aquilo que ela deixou de bom. E foi assim que foi essa experiência que até então não tinha tido na minha vida, né? Eu não sei como foi com você, como é o seu momento, mas nada que as pessoas falarem vai amenizar essa dor. Você tem que olhar para dentro de você e entender que é um processo da vida. E dia após dia Deus vai dando graça e vai ficando cada vez menor essa dor.